Hoje é sexta-feira. E sexta-feira é dia de review. E no review de hoje nós vamos falar de Conhecendo o Deus Trino, livro de Tim Chester, publicado pela editora Fiel, porque Pai, Filho e Espírito são as boas novas. como pode haver um só Deus e três pessoas. Então fica aí, Que o vídeo de hoje... tá pericorético. Fica aí que você entende. Conhecendo o Deus Trino é dividido em três partes, né? Fundamentos bíblicos, desenvolvimento histórico e implicações práticas. Primeira parte, fundamentos bíblicos, tem 3 capítulos e fala de quê? Bem, a proposta do Tim Chester aqui é, no começo, falar sobre a unidade na Bíblia e a diversidade de Deus na Bíblia. Então ele vai trabalhar nesses 2 primeiros capítulos, dizendo que Deus é um, e vai mostrar os textos bíblicos, né? Ele vai fazer uma relação ali com o Shema, né? Nosso Deus é o único Deus. E depois ele vai falar sobre a diversidade. Isso. Que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e mostrar os textos bíblicos também que comprovam essa ideia de que cada um é diferente do outro e é Deus como o outro ao mesmo tempo. No capítulo 4, né? Já que o capítulo 1 é fora dessas 3 partes, são coisas mais introdutórias sobre conhecer o Deus Trino. O capítulo 4 ele fala sobre unidade e diversidade, essa união da pluralidade e da unidade do Deus Trino numa coisa só. E esse capítulo é o que torna, pra mim, esse livro especial. Ele vai falar da revelação dessa unidade e diversidade diante da cruz, né? Como a cruz de Cristo, o evangelho de Cristo ali, né? Mediante a encarnação e toda a vida de Cristo, ele representa, ele mostra como a Trindade age na salvação, nos seus papéis diferentes e tudo. Então é uma abordagem, digamos, cristocêntrica, né? Cruciforme, digamos assim, muito boa da Trindade. Na segunda parte do livro, né, desenvolvimento histórico, ele vai falar sobre 3 blocos históricos ao longo da história da igreja. No primeiro capítulo, os Atos de Deus e o Ser de Deus, do século 2 ao século 4, começando com 3, começando com 1, que é do século 5 ao século 15, é o maior bloco. E a terceira parte, as margens ao centro, séculos 17 até século 20. Eu achei bem interessante essa divisão dele, né? É algo bem resumido, né? Não dá pra gente esperar, pelo tamanho do livro, um aparato histórico aqui detalhado e gigantesco, mas é uma divisão muito interessante. Ele vai tratar aí dos principais debates acerca da Trindade, principalmente nos primeiros séculos, né? No segundo capítulo ele fala das visões do Ocidente, que começa pela unidade, começa pela essência, e da visão do Oriente, teologia oriental, que começa que dá o foco mais na tripersonalidade, depois corre pra tentar explicar como é que eles são um. E depois ele vai falar das margens ao centro, que foi a redescoberta da teologia trinitária, né? Ele vai falar de teologia feminista, ele vai falar muito de teologia feminista, teologia da libertação, né? É aí que ele vai falar de pericorese, né? A ideia... Isso, aí que ele explica o que é pericorese. Essa interhabitação da Trindade. Exatamente, outro, né? A questão de dizer que cada um está no outro, né? Cada um tem a consciência do outro, cada um habita internamente o outro, que é um conceito muito importante dentro da teologia trinitária. Eu estou no Pai e o Pai está em mim, né? Isso é uma coisa muito interessante. Eu e o Pai somos um. Jesus não é o Pai não é Jesus, o Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito não é o Pai, o Espírito não é o Filho, mas o Pai está no Filho e no Espírito, o Espírito está no Pai e no Filho, o Filho está no Espírito e no Pai. Ele não é, mas está. E são... É fácil de entender? Não é não, mas é bíblico. Mas é verdade. Mas é verdade. É bíblico, né? Se a gente só fosse bíblico que é fácil, aí é meio esquisito, né? É bíblico e é, digamos assim, a distinção do cristianismo. A doutrina, você não encontra trindade em outro lugar, em outra religião, nos moldes que está aqui na palavra de Deus. Então é o dogma, digamos assim, que distingue a nossa fé dos outros esquemas de divindade, digamos assim. Exatamente. E na terceira parte, que são as implicações práticas, que pra mim é uma das minhas partes favoritas desse livro. É a melhor parte, né? Porque geralmente a gente estuda a Trindade, a gente vai para os fundamentos bíblicos, a gente gosta muito de estudar a história, mas por a Trindade ser algo muito complexo, parece distante e pra muita gente parece não fazer diferença nenhuma, então a gente não estuda muito as implicações práticas da Trindade para nossa vida, e principalmente para a vida da igreja, que é o que o Tim Chester fez aqui nesse livro. Ele vai falar sobre a Trindade e a revelação no capítulo 8, a Trindade e a salvação no capítulo 9, a Trindade e a humanidade no capítulo 10 e a Trindade e a missão no capítulo 11. Eu chamaria a atenção para esse capítulo sobre Trindade e salvação. É muito interessante o link que ele faz com a teoria da expiação, da substituição penal. Ele mostra que a cruz ela é um sacrifício de Deus para Deus, ela é uma troca entre Deus e Deus, de como Pai, Filho e Espírito Santo agem na cruz de modo a garantir a nossa salvação por esse agir trinitário. Então é um capítulo especial que vale a pena você ler. Essa última parte vale a pena você ter esse livro só por causa dessa última parte. A gente às vezes acredita que na cruz o que aconteceu foi um sacrifício pro capeta, né? Pro diabo. A gente até lê Crônicas
Crônicas de Nárnia, né? A galera às vezes fica triste. C.S. Lewis ele dá uma ideia Né? de que o sacrifício foi pago pra passar uma perna no diabo, assim, né? Porque o diabo tinha o controle da situação, né? Isso, né? O Deus é sacrificado pelo mal e tal, mas não. É um sacrifício de Deus pra Deus, né? E é um trabalho trinitariano que acontece na obra da cruz e às vezes a gente perde a grandeza da Trindade aparecendo ali. Esse livro é muito importante, Thiago, porque ele é um dos poucos que trata especificamente sobre a doutrina da Trindade no Brasil. Nossa produção teológica sobre Trindade é baixíssima. A gente conta nos dedos de uma mão, de verdade, os livros específicos, digamos, evangélicos ou protestantes que falam sobre Trindade. Então, a tradução que a Fiel fez aqui de Conhecendo Deus Trino é um passo importante. Nós estamos ainda no começo, comparado com a teologia dos Estados Unidos, por exemplo, mas já é um ótimo livro que faz um bom resumo, e mesmo sendo pequeno, mas esse conteúdo aqui ele é tão raro entre nós que quem lê já tem um bom conteúdo a nível de Brasil sobre a Trindade. Ele talvez seja muito baseado e resumido de uma obra maior, que é a The Holy Trinity. The Holy Trinity de Robert Little. Eu não sei se o Tim Chester, que é esse livro aqui, né? Eu não sei se o Tim Chester teve essa ideia, mas Conhecendo Deus Trino é praticamente um resumo de The Holy Trinity, onde ele vai pegar exatamente a mesma divisão, né? Essa aqui é uma das principais obras que nós temos em inglês na teologia contemporânea, que dá uma introdução à Trindade. E o que o Tim Chester faz, não sei se consciente ou inconsciente, é resumir essa obra. Bem, pode ser consciente porque esse livro está na bibliografia. Então ele deve ter pegado a estrutura. E tem muita gente esperando pela tradução desse livro, né? Se alguma editora já tiver no processo. Fiel, Vida Nova, Mundo Cristão, Cultura Cristã. É um livro muito importante, mas enquanto a gente não tem esse livro traduzido, que ele tem mais de 600 páginas, Tim Chester fez uma ajuda aqui, resumiu, colocando nesse livrinho pequenininho aqui da Fiel, mas que é muito importante pra gente. Isso aí. Então, você quer saber mais sobre Trindade, tá interessado nesse assunto, não quer ler os grandes calhamaços, como esse aí, como a Trindade do Agostinho, que é gigante, entendeu? Que é outro tipo de material, talvez merecesse uma resenha só dele, pela qualidade especial do que o Agostinho faz. Talvez merecesse um vídeo sobre Trindade no 2D de Teologia. Vamos pensar, tá nos planos. Conhecendo Deus Trino, do Tim Chester, link pra comprar como sempre aí na descrição. E você sabia que você pode ser o nosso patrão? Patrão, aquele que é 3 em 1. É financiador, amigo e intercessor. Com 1, 2, 3, 4, 5 dólares por mês, você nos ajuda a manter esse canal funcionando pra honra e glória do Deus vivo. E Trino. Eita, a gente tem aqui vídeos toda segunda, quarta, sexta e domingo, sempre 10 horas da manhã. No horário da família cristã brasileira, de Jesus e da igreja. Então valeu, negada. Dá meu valeu. Se despede aí. Valeu, pessoal. Tchau.